dentre os grupos citados anteriormente, nós temos muitas diferenças anatômicas e diferenças fisiológicas também, apesar das similaridades, por eles pertencerem à mesma classe. Então, é importante que a gente conheça essas diferenças e que a gente consiga fazer um atendimento clínico de qualidade em todos os pacientes. Obviamente, a gente não tem como conhecer todas as espécies existentes de répteis, mas existem algumas generalizações que ajudam o clínico a se nortear no momento de uma avaliação do animal. Então, eu vou falar rapidamente da topografia dos órgãos dos 3 grupos principais que são criados como animais de estimação, para que a gente consiga ter uma noção do posicionamento dos órgãos dentro da cavidade, de como a gente vai conduzir um exame clínico nesse animal, conhecendo a anatomia deles. E, claro, sempre que você for lidar com um animal novo na sua rotina, com uma espécie nova, é muito importante que você busque referências adequadas a respeito dessa espécie, a respeito da anatomia, a respeito do comportamento, a respeito da biologia desse animal. No momento de avaliar uma serpente, para que a gente tenha noção da topografia dos órgãos no corpo desse animal, a gente pode dividir o corpo dele em 3 porções iguais, considerando o comprimento total dele. E aí a gente vai utilizar essas 3 porções para identificar a topografia esperada dos órgãos internos. No terço mais cranial desse animal, a gente encontra a traqueia, a glândula tireoide, coração, esôfago e o pulmão proximal. No terço médio desse animal, a gente espera encontrar o pulmão caudal, a porção caudal do pulmão, junto com o saco aéreo, o estômago, a porção caudal do esôfago, além do baço e da maior porção do fígado. No terço caudal do animal, a gente espera encontrar o intestino delgado, intestino grosso. A gente observa nessa região as gônadas e também os órgãos urinários. E a cloaca mais caudal, né, imediatamente no início da cauda. Então, com essa estratégia, a gente consegue estimar em qual local da serpente está localizado algum órgão específico. Isso ajuda a gente no momento da auscultação, no momento da palpação. Se esse animal tiver algum aumento de volume, a gente pode suspeitar de alguns órgãos adjacentes. Então, o que a gente observa nas serpentes é que a estrutura interna, a disposição dos órgãos, ela é semelhante a todos os tetrápodes. Porém, pelo alongamento do corpo desse animal ao longo do processo evolutivo, os órgãos eles acabaram tendo um posicionamento mais sequencial, né? Os órgãos que são duplos, por exemplo, um se posicionou mais cranial que o outro, e a gente tem uma tendência que os órgãos do lado direito sejam maiores, mais bem desenvolvidos que os do lado esquerdo, porque esses órgãos eles tiveram que ficar alongados, né? Então, alguns órgãos, por exemplo, pulmões, em algumas serpentes o pulmão esquerdo ele é regredido, ele é hipotrofiado, ele tem uma estrutura menos desenvolvida do que o pulmão direito. Então, a gente observa essas características devido ao processo evolutivo pelo qual esse animal passou para que ele tivesse essa morfologia peculiar, né, de ter o corpo alongado. Com relação aos lagartos, a gente observa também a topografia normal de um tetrápode.
Porém, a gente tem que lembrar que esses animais não possuem duas cavidades corporais, eles só possuem uma cavidade, porque eles não têm diafragma delimitando cavidade torácica e cavidade abdominal. Então, a gente vai observar uma cavidade celomática, na qual a gente observa todas as vísceras dispostas. Então, a gente observa a traqueia, né, mais cranial, coração posicionado de uma forma mais cranial também, num terço cranial do corpo do animal. Os pulmões na porção cranial, que seria a cavidade torácica se a gente estivesse comparando com um mamífero. Fígado, estômago, intestino. Aqui são as gônadas, aqui seria o oviduto. Esse animal, essa imagem representa uma fêmea. E aqui na porção mais caudal do animal, a gente tem os órgãos urinários e o cólon, né, a porção final do tubo digestivo. E é interessante a gente observar que os órgãos reprodutivos, eles ficam mais ventrais, tá? Isso é uma característica importante, porque esses animais eles podem ter problemas reprodutivos, principalmente as fêmeas, devido a manejo inadequado. Então, geralmente, quando a gente faz uma exploração da cavidade celomática para uma cirurgia, né, quando a gente faz a incisão da cavidade celomática, uma fêmea que esteja em episódio reprodutivo, ela vai ter o oviduto posicionado exatamente na região ventral. Então, o acesso é muito fácil. E quando a gente fala dos testudines, a gente observa que a disposição dos órgãos também é bem parecida com o que a gente observa nos outros tetrápodes. Porém, esse animal ele sofreu uma grande alteração morfológica ao longo do processo evolutivo, principalmente nos pulmões, que esse grupo de animais ele acaba tendo os pulmões muito volumosos e ocupando toda a porção dorsal da cavidade celomática. E essa característica é importante porque a gente tem todos os testudines com uma certa capacidade de natação. Nem todos vivem na água, nem todos têm hábito aquático, né? Mas todos eles têm a capacidade de flutuar quando colocados na água. Então, os pulmões posicionados dorsais, sendo a estrutura mais dorsal do corpo desse animal, permite que ele flutue na água, mesmo ele sendo um animal compacto e pesado, né? Por ele ter esse casco compacto constituído de osso, né? Então, ele tem a capacidade de flutuar por essa diferenciação anatômica. Mas a topografia desse animal, ela segue os padrões esperados. Uma característica interessante que diferencia bastante ele das outras espécies é a posição do pescoço, né? Esses animais, para que eles consigam retrair o pescoço, algumas espécies, elas têm o pescoço no formato de um C invertido. Então, a coluna cervical desses animais ela é móvel e ela fica posicionada nesse formato de C invertido. Quando ele expõe o pescoço, né, ele estica esse C, né, ele posiciona esse órgão cranialmente, e quando ele quer retrair, ele posiciona caudalmente. E as espécies que retraem o pescoço lateralmente, elas só possuem o pescoço comprido, né? A coluna cervical, ela não fica para dentro do casco, como é o caso das espécies que retraem o casco no sentido crânio-caudal. Então, a gente observa que a traqueia vai ser em formato de C invertido, o esôfago também, né? Então, quando a gente vai executar a sondagem desse paciente, é importante que a gente estique o pescoço desse animal, porque a posição do pescoço dificulta
a migração, né, a progressão da sonda. Então, a gente observa que, mais cranialmente, né, na metade cranial do animal, a gente vai observar coração, também, assim como nas outras espécies, tireoide, o fígado está posicionado também cranial, o estômago, intestino delgado, intestino grosso mais dorsal, e na porção caudal, os órgãos urinários e reprodutivos, rins, testículos, no caso desse animal que é macho, e a bexiga urinária. Então, é o que a gente espera observar em um animal tetrápode, né? A gente sempre espera que esse posicionamento seja padronizado, e ele realmente é. No caso, se esse animal fosse uma fêmea e estivesse em período reprodutivo, a gente observaria nessa região aqui, mais ventral, o oviduto. Ele fica bem evidente também, assim como eu citei no lagarto anteriormente. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.